Enquanto você assiste a esse vídeo, existe algo acontecendo agora mesmo dentro do seu corpo que pode estar elevando o açúcar no seu sangue sem que você perceba. E o mais preocupante é que poucas pessoas entendem isso de verdade. E por falta dessa informação, acabam tomando decisões que parecem saudáveis, mas que na prática estão piorando a própria saúde. E isso pode estar acontecendo com você ou com alguém da sua família neste exato momento. Olha que interessante o que eu vou te falar agora. Muitas pessoas acreditam que frutas são sempre seguras. Outras acreditam que precisam cortar todas as frutas da alimentação. E a verdade é que esses dois extremos estão errados. E esse erro pode estar custando caro para o seu corpo. Porque quando você não entende como a fruta age dentro do organismo, você perde o controle sobre algo que deveria estar te ajudando e não te prejudicando. Eu sou a doutora Elisa Benevides e ao longo dos anos, acompanhando pacientes, eu percebi uma coisa que se repete constantemente. As pessoas não estão doentes apenas por causa do problema em si. Elas estão confusas, e essa confusão faz com que elas tomem decisões erradas todos os dias, sem perceber. E hoje eu vou te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você se alimenta e cuida da sua saúde. Nos próximos minutos, você vai descobrir quais são as frutas que realmente ajudam a controlar o açúcar no sangue. Quais são aquelas que exigem muito mais cuidado? E o mais importante, você vai entender o porquê disso acontecer. Porque quando você entende o mecanismo, tudo muda. E presta atenção nisso que eu vou te falar agora. No final desse conteúdo, existe um detalhe que quase ninguém comenta, mas que pode fazer toda a diferença no controle da sua glicose. Antes de continuar, eu quero te fazer um pedido simples. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu gosto de saber de onde vem cada pessoa que está aqui comigo. E aproveita também para se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar informação que pode trazer mais segurança para a sua saúde e para a sua família. Agora presta muita atenção porque isso aqui é uma aula que pouca gente explica de forma clara. O seu corpo não reage apenas ao que você come. Ele reage à forma como esse alimento é absorvido. E é exatamente aqui que mora o erro da maioria das pessoas. Quando você consome uma fruta, o açúcar dela entra na sua corrente sanguínea. Mas o que realmente importa é a velocidade com que isso acontece. Porque quando essa entrada é lenta, o corpo consegue lidar bem com a glicose. Mas quando essa entrada é rápida, o organismo precisa agir de forma intensa, liberando insulina. E isso gera picos de açúcar seguidos de queda de energia e mais fome. E não para por aí. Existe um segundo fator que é ainda mais importante, que é a quantidade total de açúcar que você consome. Porque não adianta apenas olhar para a velocidade. Se a quantidade for alta, o impacto também será alto. E é por isso que algumas frutas podem parecer inofensivas, mas quando consumidas em excesso, acabam prejudicando o controle da glicose. E isso acontece todos os dias com muitas pessoas sem que elas percebam. Agora que você entendeu isso tudo, começa a fazer sentido. E é aqui que entra a parte prática que pode trazer mais equilíbrio para o seu dia a dia. Existem frutas que funcionam como verdadeiras aliadas, porque possuem fibras que ajudam a retardar a absorção do açúcar. E isso significa mais estabilidade no sangue e mais segurança para o seu organismo. Essas frutas ajudam o corpo a trabalhar de forma mais eficiente, evitando aqueles picos que desgastam o sistema ao longo do tempo. E isso é fundamental para quem precisa manter o controle da glicose. Olha que interessante! Quando você consome uma fruta rica em fibras, é como se existisse uma barreira natural controlando a entrada do açúcar no seu corpo. Isso faz com que tudo aconteça de forma mais equilibrada. E é exatamente esse tipo de estratégia que traz resultado no longo prazo. Porque não se trata de cortar tudo, se trata de saber escolher. Mas presta atenção nisso que eu vou te falar agora, porque nem tudo que parece saudável funciona da mesma forma. Algumas frutas têm uma quantidade maior de açúcar disponível e são absorvidas mais rapidamente. E quando isso acontece, o efeito no organismo pode ser completamente diferente. E é aqui que muitas pessoas erram sem perceber, porque consomem essas frutas com frequência, achando que estão fazendo uma boa escolha. E existe um detalhe que pouca gente observa.
o estágio de maturação da fruta. Quando a fruta está mais madura, o açúcar dentro dela já está mais disponível, e isso facilita a absorção rápida. Então, a mesma fruta pode ter efeitos diferentes dependendo do ponto em que você consome, e isso muda completamente o resultado no seu corpo. Agora, deixa eu te alertar sobre algo muito importante, porque isso aqui pode estar acontecendo na sua rotina sem você perceber. Um dos maiores erros quando falamos de alimentação e controle de glicose é o consumo de sucos de fruta. Muitas pessoas acreditam que estão fazendo uma escolha saudável, mas quando você transforma a fruta em suco, você retira as fibras e concentra o açúcar. E isso faz com que ele seja absorvido muito mais rápido pelo organismo, gerando um impacto muito maior no sangue. Isso aqui é uma aula financeira para o seu corpo, porque cada escolha que você faz ao longo do dia influencia diretamente na sua saúde e na forma como seu organismo funciona. E quando você começa a entender isso, você passa a agir com mais estratégia, e não apenas por hábito. E aqui entra um ponto que quase ninguém fala: o comportamento, porque não adianta saber o que fazer se você não consegue manter isso no dia a dia. Muitas vezes o problema não está na fruta em si, mas na quantidade consumida ou na frequência. E isso faz com que até escolhas boas deixem de ser positivas. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar a forma como você se alimenta a partir de hoje. O segredo não está em eliminar alimentos, mas em entender como combinar e como controlar a forma de consumo. Porque quando você equilibra quantidade, qualidade e frequência, o seu corpo responde de forma completamente diferente. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu quero te pedir uma coisa. Clica no botão de curtir agora, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam dessa informação. E se você quer continuar aprendendo de forma simples, se inscreve no canal, porque eu sempre trago conteúdos que podem trazer mais segurança para a sua saúde e para a sua família. Agora, continuando, existe um detalhe que diferencia quem consegue controlar a glicose de quem vive em constante dificuldade. Essas pessoas entendem como o próprio corpo reage, elas observam os sinais, elas ajustam as escolhas, e isso faz com que tenham mais controle ao longo do tempo. E essa consciência é uma das ferramentas mais poderosas que você pode desenvolver. E olha que interessante, pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. Quando você passa a priorizar alimentos com maior teor de fibras, quando evita o consumo de açúcar concentrado e quando presta atenção na quantidade consumida, você já está dando um passo enorme para melhorar o funcionamento do seu organismo. Agora vamos organizar tudo isso de forma prática para você aplicar no seu dia a dia. Comece dando preferência para frutas consumidas na forma natural. Evite transformar essas frutas em sucos. Controle a quantidade. Observe como seu corpo reage e mantenha consistência nessas escolhas, porque é isso que vai gerar resultado ao longo do tempo. Lembre-se sempre de buscar orientação profissional antes de fazer mudanças mais profundas, principalmente se você já faz uso de medicamentos, porque cada pessoa tem uma realidade diferente e precisa de um acompanhamento adequado. Mas se tem algo que você precisa levar desse conteúdo, é isso. Você não precisa viver com medo da alimentação. Você precisa entender como usar isso a seu favor. E quando você faz isso, você ganha mais qualidade de vida, mais equilíbrio e mais segurança para o seu futuro. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém da sua família, porque essa informação pode fazer diferença na vida de quem você ama. E me conta aqui nos comentários qual dessas informações mais chamou a sua atenção, porque eu leio tudo. E isso me ajuda a trazer conteúdos cada vez melhores para você. No próximo vídeo, eu vou te mostrar outros alimentos que parecem inofensivos, mas que podem estar impactando diretamente a sua glicose. E isso pode te surpreender. Então, fica aqui comigo e não perde o próximo conteúdo. Cuide bem da sua saúde, porque ela é o seu bem mais precioso.